bandidos serão soltos. Entendeu? Infelizmente é isso aí. Todos os bandidos serão soltos, né? Aqui eu falei já da Globo. E vamos agora a um ponto mais importante da live, né? O ponto mais importante da live, que nós falamos da última cartada, do que pode acontecer no nosso Brasil. Vamos lá entender o que está acontecendo. Extra, STF tem resposta a Bolsonaro caso tenta acionar o artigo 142. Então, uma coisa interessante que a gente tem que discutir aqui. Primeiramente, a grande mídia se falava que isso não existe. Né? Não existe essa possibilidade, isso não existe. Isso nunca vai acontecer, isso aí é Papai Noel, isso aí é unicórnio, é elefante rosa, elefante branco, aquelas porra toda que a mídia diz. Aí, ontem, a mídia que dizia que isso não existia possibilidade, que isso não quer acontecer, que é o elefante branco, que é o unicórnio. Agora ela diz que sim, pode acontecer, mas se acontecer, o STF já está preparado para isso. Interessante, né? Como que um negócio que eles diziam que era um unicórnio, agora não é mais um unicórnio, mas que já tem algo para preparar contra aquilo que antes era um unicórnio. Não sei se você está entendendo, nem eu entendi. Mas é assim, entendeu? Não dá para entender. Porque você fala, peraí, é igual como você lê as coisas que eles falavam do Bolsonaro e as coisas que eles falam do Lula. Você não consegue entender. Porque é mesmo meio de comunicação, o Bolsonaro fez A, Lula fez A, mas o Bolsonaro é escrito de uma forma e o Lula é escrito de outra. Ainda que os dois tenham feito a mesma coisa. É mais ou menos como o orçamento secreto. Né? Emenda do relator. Quer dizer, tudo muda. Tudo muda. Então o que acontece? O presidente Bolsonaro, nós sabemos disso, que todos nós já lemos isso, já falamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, durante toda a sua campanha, ele foi levado ao mundo acreditar que ele é um fascista, ditador, todas essas coisas malucas que eles falaram. E houve, durante o governo Bolsonaro, uma preparação para bloquear todas as tentativas legais, porque como eles sabem que o presidente Bolsonaro não sai das quatro linhas, então eles querem fazer o que for possível para proibir tudo que é legal para ser ilegal. Eu falei ontem com vocês uma coisa que eu escuto muito na Jovem Pan, que eu nem escuto muito mais a Jovem Pan, depois desse montão de besteira que eles têm feito, mas tem a Jovem Pan e tem também o Sem Filtro que eu assisto mais ou menos os dois, e uma coisa que eles têm falado bastante, que eu vou repetir aqui com vocês, que a gente já falou um pouco sobre isso, mas merece a gente falar um pouco mais. Existe uma crítica aos policiais federais, porque muitas vezes se falaram que ordens inconstitucionais ou ordens ilegais não se cumprem. Então, o policial federal que foi à casa dos empresários não deveria cumprir essas ordens. E muitas vezes eles usam exemplos aqui da Califórnia, onde eu moro. O governador Gavin Newsom mandou com que a polícia prendesse ou fechasse ou multasse restaurante que estivesse aberto durante a pandemia. O xerife de Los Angeles, ele disse que não, porque essa ordem é inconstitucional, eu não farei isso. Se o cara quiser abrir o restaurante, ele abre. Eu não vou prender ninguém por abrir um restaurante. E aí o governador e o xerife entraram na queda de braço e o xerife ganhou. Só que no Brasil é muito diferente, eu explico. No Brasil não é o governador de São Paulo batendo de frente com o general do comando da polícia PM. No Brasil nós temos a Suprema Corte falando com um policial federal. Então você fala para mim, mas Fábio, a ordem é inconstitucional. Mas quem é que faz a Constituição no Brasil?
Pessoal, quem é que reescreve a Constituição brasileira todos os dias? Então foi o que eu falei para você. O policial se segue essas instruções do pingo do I, essas instruções do sem fio, que sem filtro, você não pode cumprir ordens inconstitucionais. Então o policial pau fala, ó, não vou cumprir esse mandato de apreensão, o que seja, porque é inconstitucional. Ok, então ele vai entrar numa queda de braço contra o Alexandre de Moraes. Essa decisão será levada para onde? Para a Suprema Corte. Chegando à Suprema Corte, quem é que vai decidir se a decisão é ou não inconstitucional? O Alexandre de Moraes. Você acha que o Alexandre de Moraes vai julgar contra ele mesmo? Então o Alexandre de Moraes vai julgar que a ordem dele inconstitucional é constitucional e o policial será preso por descumprir uma ordem constitucional. Ou seja, cara, entenda que o policial não está fazendo isso porque ele quer. Ele está obrigado a fazê-lo. Obrigado, ele não tem opção. Nos Estados Unidos, quando o governador bateu de frente com o xerife, isso vai à Suprema Corte. A Suprema Corte não tem pão nessa briga. A Suprema Corte aqui não tem nada a ver com o Cabo Nilson ou o juiz. Então a Suprema Corte, ela vai ver a Constituição como é e vai julgar como é. E vai dar vitória ao xerife. No Brasil, o cara que dá ordem é o cara que diz se é ou não constitucional a ordem que ele deu. Então não adianta você entrar nessa e dizer, o policial é só não cumprir a ordem. Porra, não cumprir a ordem. Se o juiz, ele faz a ordem, ele cria a ordem, e ele inventa a Constituição. Então não tem o que ele fazer. Não tem. Ou faz ou é preso.